Vamos lá então, meus amigos. Retomando o nosso estudo de hoje, a primeira sexta-feira de 2021, nós vamos retomar o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos, conforme a nossa agenda, terminada no ano passado, vamos seguindo aqui na edição da Revista Espírita do mês de março de 1860. Nós vamos aqui agora entrar numa biografia que Kardec vai apresentar para nós. Depois, 2 ditados espontâneos que vão trazer algum conhecimento sobre 2 temas, um mais de cunho moral, felicidade, e o outro de um teor mais técnico, o gênio das flores, que Kardec vai apresentar para nós ali o depoimento de um espírito, e depois pegando os esclarecimentos de São Luís. Então, iniciando aqui o nosso trabalho, lembrando que nós vimos no nosso encontro anterior aquele trabalho desenvolvido com a evocação de pessoas vivas. E nós tivemos a oportunidade de termos ali vários depoimentos que foram chegando para nós, de espíritos, 2 espíritos evocados, aliás, um espírito evocado, mas depois outros espíritos também se manifestando, trazendo para nós a percepção do espírito naquela condição, Dr. Vignal, que foi evocado, que era membro da sociedade. E lembrando que o Dr. Vignal depois ele vai ser evocado também para trazer, nesse caso ele foi evocado como uma pessoa viva, mas depois ele será evocado, agora como desencarnado, compondo a categoria dos espíritos felizes, lá no livro O Céu e o Inferno, que na verdade ali nós temos uma passagem bastante interessante, como nós vimos no nosso estudo anterior, ou nos nossos estudos anteriores. Nós vamos então aqui agora entrar numa biografia, lembrando que Kardec ele vai criando as sessões da Revista Espírita, para trazer ali assuntos diversos. Então, cada sessão ali composta de informações que vai ajudar bastante, não só na propagação da doutrina espírita como um todo, mas orientando também os próprios leitores da Revista Espírita. Então, aqui, bibliografia. Nessa sessão, Kardec costuma fazer divulgação de obras, livros de interesse da doutrina espírita. E aqui o subtítulo, nós temos Se Amora, a Druideza ou o Espiritualismo no século XV, por Clément de la Chave. E aí então Kardec vai trazer para nós, nessa introdução desse artigo, uma informação de extrema importância, principalmente para nós nos tempos atuais, onde nós estamos envoltos em tantos e tantos romances que são publicados, e muitas vezes bastante criticados também. Nós temos aqueles que são verdadeiros cruzados contra os romances, apontando apenas os livros da codificação como fonte fundamental e fonte única de informações e de esclarecimentos. E nós veremos nessa introdução de Kardec que ele próprio não concorda tanto assim com esse idealismo desses cruzados, de combaterem ali romances, deixando de lado o propósito valioso que ele tem para alcançar muitas pessoas que muitas vezes não conseguem alcançar o grau de profundidade dos conteúdos das obras básicas, precisando ali de uma facilidade para poder absorver esses conhecimentos. Então nós veremos aqui nessa introdução de Kardec exatamente ali a defesa da importância desses romances. E aí, aqui nós já tivemos esse romance, tivemos um anterior também em outra edição da revista, mas nós veremos principalmente ali a partir de 1865, Kardec publicando vários artigos sobre romances mediúnicos ou romances com teores, com assuntos que são de interesse da doutrina espírita, ou mesmo ali apenas fazendo comentários. Claro que ele vai também não apenas fazer a defesa, mas ele vai apontar também ali para aqueles romances que são considerados
mediúnicos, né, ou mesmo inspirados, ele vai apontar ali muitos elementos de correção necessários, né, de serem feitos para que possam ali se afinizar, não com a doutrina espírita apenas, mas com a realidade do mundo espiritual, da forma como os espíritos trazem para nós. Então vamos aqui nessa introdução, depois a gente vai aqui com alguns trechos que Kardec separa para esse livro. Então, mais uma vez, se amora a druideza ou o espiritualismo no século XV. Diz aqui para nós: as ideias espíritas fervilham em grande número de escritores antigos e modernos, e muitos autores contemporâneos ficariam admirados se lhe provássemos por seus próprios escritos que são espíritas sem o saberem. Né? Aí a gente pode colocar então nesse trecho que Kardec coloca que muitas vezes nós temos, naquela época, claro, nós tínhamos ali os autores de livros, né? Hoje não, hoje nós temos, né, autores de livros, autores de peças teatrais, autores de filmes que trazem um teor espiritualista sem perceberem. Claro que muitas vezes de uma forma fantasiosa, mas às vezes nós temos ali uma ideia que ela é bastante condizente com a realidade, conforme aquilo que é trazido pela doutrina espírita. Recentemente, por exemplo, nós tivemos a liberação, né, ou a publicação do filme Soul, né, que em inglês quer dizer alma, que conta a história ali de um personagem que era um professor de música, que gostava muito de jazz, e que ele ficou ali durante um período, né, entre vida e morte, e nesse período entre vida e morte, muito mais agora do lado da morte, ele então conheceu o mundo espiritual, conheceu ali várias situações, algumas bastante próximas daquilo que a doutrina espírita passa, outros um pouco fantasioso, mas na essência de mostrar a imortalidade da alma, de mostrar a continuidade da vida, de mostrar sobre as consequências na vida espiritual das ações de um indivíduo aqui na vida material. Nós vemos que esse filme, por exemplo, se nós chegássemos para os autores, que muitas vezes sequer têm qualquer conhecimento da doutrina espírita, e disséssemos para ele: você é muito mais espírita do que você imagina, só pelo fato de você considerar a existência da alma como uma realidade, e a dinâmica do mundo espiritual, em que os espíritos não vão para uma contemplação eterna ou vão para um inferno eterno, mas pelo contrário, eles continuam se desenvolvendo, continuam estudando, continuam aprendendo, que é exatamente aquilo que a espiritualidade traz para todos nós. Então poderíamos chamar esses autores, os roteiristas, dizendo: olha, você é muito mais espírita do que você imagina. Então, quer dizer, falta ali só o fato dele trazer essa ideia, já é o início para que ele possa aprimorar, através dos estudos, esse conhecimento espiritualista. Agora, diferentemente daqueles que simplesmente negam. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, quando nós vemos novelas. Nós tivemos, né, principalmente ali na década de 90, começo da década de 2000, quando principalmente ali nós tivemos a desencarnação do Chico, e aí então houve uma grande movimentação na nossa mídia, em que a doutrina espírita, e de um modo geral, né, as doutrinas de escolas espiritualistas, que falavam sobre comunicação com o mundo espiritual e outros fenômenos mediúnicos, a mídia ficou ali completamente tomada por esse assunto. Né? Naquela pesquisa que eu passei para vocês em outra oportunidade, o Espiritismo na Mídia, nós vimos ali então, né, jornais, documentários, programas com reportagens, programas com auditório, filmes, teatro, televisão, revistas, tudo falando sobre doutrina espírita. E aí então nós vamos encontrar, por exemplo, né, falando sobre novelas, e nós tivemos naquele período várias novelas que falavam sobre isso, cada uma trazendo ali um foco, a atenção a um tema que a doutrina espírita aborda, falando, por exemplo, sobre a presença de espíritos, processos obsessivos, curas espirituais. Tivemos até um documentário, né, em que o Selton Mello acabou protagonizando, em que ele era um médium
que, através do contato com um espírito que foi médico, ele fazia tratamentos espirituais, ou seja, uma série dedicada a esse tema. E aí então a gente vai para os autores e pergunta: você é espírita? Ele vai dizer não. Mas aí a gente começa a ver o resultado do seu trabalho e percebe que ele é muito mais espírita do que nós imaginamos. A mesma coisa acontece, por exemplo, né, como eu publiquei para vocês algumas daquelas tiras, né, do Maurício de Souza sobre a Turma da Mônica, trazendo para nós essa ideia do mundo espiritual. E aí então se perguntasse para o Maurício de Souza: você é espírita? Ele diria não, como foi a pergunta que eu fiz, né? Perguntei para ele, ele me respondeu se ele era espírita. Ele falou: não, mas esse tema está todo mundo dizendo. Então, na verdade, Kardec poderia dar um tapinha nas costas dele e dizer: você é muito mais espírita do que você imagina. Ou seja, né, vocês são espíritas sem o saberem, pelo simples fato de terem essas ideias alimentadas, como acontece não apenas com autores, mas com pessoas comuns. De você perguntar para alguém: você acredita em reencarnação? Ele fala assim: olha, eu acredito. Embora ele não tenha qualquer fundamento doutrinário, isso já mostra também que ele traz também ali uma ideia espírita que começa a se desenvolver dentro dele. A mesma coisa sobre: você acredita em comunicação com os mortos? Sim, eu acredito. Então, quer dizer, também a mesma coisa. E assim a gente vai encontrando no nosso mundo hoje a doutrina espírita sendo difundida, né, e meio que se entranhando, né, no meio das pessoas, alimentando ali essa ideia da imortalidade, a ideia desses princípios doutrinários que nós hoje estudamos, sem que ela necessariamente se apresente como uma doutrina, ou que a pessoa se apresente como alguém adepto dessa doutrina. Ele não se declara como espírita, mas as ideias estão ali presentes. Né? Então, aqui nesse caso dos autores que Kardec chama atenção, por causa, obviamente, né, do propósito desse artigo, ele fala especificamente dos autores. Mas nós poderíamos colocar isso em qualquer outra situação. Qualquer profissional de qualquer área que ele não seja espírita, mas que tenha essas ideias. Então, continuando. Pode, pois, o espiritismo encontrar argumentos em seus próprios adversários, que parecem ter sido impelidos, malgrado seu, a fornecer-lhe armas. Alguns autores, né, Kardec está dizendo, que escrevem sobre suas ideias, suas fantasias, dando ali estímulo à sua imaginação, falando sobre temas da doutrina espírita, mas eles, eles muitas vezes atacam a própria doutrina. Ele acredita em algo relacionado com o mundo espiritual, mas critica a doutrina espírita pela forma como se apresentou, pela forma como ela chamou a atenção da sociedade francesa e de outras também, né, de outras nações naquela época. Mas ele escrevia sobre isso. Então Kardec coloca: ele critica de um lado, mas por outro lado ele mesmo cria argumentos para defender essas ideias a respeito desses princípios defendidos pela doutrina. Assim, os autores sacros e profanos, aqueles autores que escrevem sobre temas religiosos ou que falam ali sobre temas do mundo cotidiano, apresentam um campo onde não só se deve respigar, mas colher a mancheias. Então esse respigar, né, quando no dicionário nós temos ali, que é quando você tem aquelas espigas caídas, né, no meio de uma plantação de milho, e você vai ali respigando, que é catando essas espigas. Mas Kardec diz que não apenas isso, você pega esses argumentos no meio dessas publicações, como você pega a mancheias, ou seja, você consegue encontrar muitos argumentos que essas próprias pessoas fornecem. É o que nos propomos fazer algum dia. Então, aí seria legal, né, quando Kardec coloca: é o que nos propomos fazer, é a ideia dele pegar várias obras e começar a apontar em todas elas tudo aquilo que diz respeito a temas ligados à doutrina espírita. Então fazer ali uma coletânea, né, mais ou menos ali, né, considerada ali as devidas proporções daquilo que eu fiz, né, quando eu fiz aquela pesquisa do espiritismo na mídia. Eu fui pegando tudo quanto é programa, tudo quanto é vídeo de publicações e fui relacionando, mostrando que muitas vezes o autor de uma revista, pela forma como ele escreve, então pegava, por exemplo, uma revista super interessante, que falava sobre mediunidade, e você percebe pela forma como o autor daquele artigo
fala sobre a mediunidade que ele fala de uma forma em que ele aceita, não é uma forma crítica. Então esse autor, na verdade, quando ele fala mostrando ali um certo grau de crença sobre aquele tema, ele também se mostra tendencioso a aceitar a mediunidade como uma realidade. Outro artigo que fala sobre vida após a morte, pela forma como o autor se apresenta, você percebe que ele também tem essa tendência. Então Kardec aqui coloca, né? É o que nos propomos fazer algum dia. Ele mesmo começar a pegar todo aquele material e começar a lhe colocar o nome da pessoa. Fulano escreveu tal coisa. Certamente ia gerar ali uma crítica muito grande, né? Porque as pessoas escrevem muitas vezes de uma forma despretensiosa, mas quando você começa a fazer uma pesquisa e você coloca fulano escreveu tal coisa sobre esse tema, aí já fica diferente, né? Porque ele escrevia despretensiosamente e agora ele está sobre os holofotes. Então é o que nos propomos fazer algum dia. E então veremos se os críticos julgam acertado mandar aos hospícios aqueles que incessaram, né, e cujo nome de pleno direito tem autoridade nas letras, nas artes, nas ciências, na filosofia ou na teologia. Então essas autoridades muitas vezes são elas mesmas que defendem esses temas, né, em seus artigos, os temas doutrinários em seus artigos. Lembrando que eles não falam sobre a doutrina espírita, eles falam sobre temas de interesse, de estudo da doutrina espírita. O autor do opúsculo que anunciamos, Se Amora, né, a druideza, o autor do opúsculo que anunciamos não é daqueles que se pode dizer espírita sem o saberem. Ao contrário, é um adepto sério e esclarecido, que se dispôs a resumir as verdades fundamentais da doutrina numa ordem menos árida que a forma didática e com o atrativo de um romance semi-histórico. É aqui que eu queria chamar a atenção de vocês nesse trecho desse artigo. Quando Kardec coloca, ele se dispôs a resumir as verdades fundamentais da doutrina numa ordem menos árida que a forma didática e com o atrativo de um romance semi-histórico. Nós podemos pegar esse trecho aqui do artigo de Kardec e aplicar em todos os romances que nós consideramos espíritas que foram publicados até hoje. Em que você coloca essas verdades resumidas. Não vamos falar, por exemplo, de André Luiz, porque André Luiz, na verdade, embora nós entendamos as obras dele como sendo um romance, na verdade é um relato do mundo espiritual. Diferentemente, por exemplo, quando você pega um livro, eu me lembro de um livro bem novelinha das 6, né, bem água com açúcar, chamado A Mansão da Pedra Torta. Ou então outro livro chamado O Rochedo dos Amantes. E aí, para quem já leu Rochester, né, o Conde Rochester já lembra, né, de todos os títulos que ele publicava, que era bem novela mesmo. Né? Ele não falava igual André Luiz, que esteve no mundo espiritual, conheceu tal coisa, viu tal coisa. Ele conta um romance. Pois é, Marion, né? Esse foi um dos primeiros livros que eu li há muito tempo. Né? Então, esse Rochedo dos Amantes, A Mansão da Pedra Torta, qual mais que eu posso lembrar? A Vingança do Judeu, que conta a história do povo hebreu, né? Que é bem provocativa também. Que mais? Bom, tem tantos e tantos e tantos livros aí que a gente já nem lembra mais, né? Que fala sobre escravidão, que fala sobre a Idade Média, né? Pois é, bem legal como entretenimento. Mas aí é que está o detalhe. Como é colocado para nós aqui, o autor se dispôs a resumir as verdades fundamentais da doutrina. Então, nesses livros nós temos ali a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito, a agonia das religiões, Angelina, ele já é um livro mais técnico. Né? Ele se eu não me engano, ele é de Herculano Pires. Ele é um livro muito mais de estudos do que um romance. Então ele já tem um outro conteúdo, é diferente. Né? Ele não é aquele água com açúcar, ele é um livro filosófico. Então nesse caso, né, ele é mais profundo. Já não entra nessa categoria de romances, mas entra no campo filosófico. Né? Então a gente pega, por exemplo, né, eu me lembro de, fazendo assim uma sinopse bem superficial, porque foi há muitos anos que eu li esse livro,
quase mais de 25 anos que eu li esse livro. Eu lembro mais ou menos que era uma jovem, que era professora, e ela foi então contratada para ser ali uma preceptora, né, que é aquelas professoras particulares, para estudar com um jovem numa fazenda, que era um jovem, um garoto que era doente, um adolescente, e ela então seria a preceptora dele para ajudá-lo. E quando ela chegou naquela casa, ela começou a ter flashes do passado. Conhecer, por exemplo, ali, né, passagens secretas, né, quartos que eram ali escondidos atrás de paredes ali que ficavam realmente ocultas e tal. E ela começou a ter flashes e ver coisas. A gente percebe então que nesses relatos são apresentados para nós então a ideia do reencontro com o passado, reencontro com outras pessoas. Nós temos ali a imortalidade do espírito. Então são essas verdades fundamentais da doutrina, só que numa ordem menos árida. Então pegar o livro dos espíritos com perguntas e respostas e você entrega para alguém que não tem esse interesse em estudar, rapidamente ele lê algumas questões, fecha o livro e para. Agora, quando pega aquela novelinha intrigante, interessante, ele vai até o final. Então, de uma forma menos ácida, menos árida, que a forma didática e com o atrativo de um romance semi-histórico. Exatamente o que acontece com esses romances. Com efeito, diz aqui então a respeito desse livro, né, desse opúsculo, com efeito, aí encontramos o Delfim. Né? Delfim é o golfinho, né? Mas na França eles têm uma tradição de chamar os príncipes, né, de Delfim, ou em francês, né, Dauphin. Então, assim, né, encontramos o Delfim, que mais tarde foi Luís XI, e algumas personagens de seu tempo com a descrição dos costumes da época. Então, Luís XI, lembrando que o Luís IX foi São Luís, né, o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Doutrina Espírita, de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que Kardec mesmo declarou num dos boletins que nós estudamos, né? Então, Luís IX. Então, Luís XI foi um outro rei que teve ali muitos conflitos, um homem muito inteligente, muito astuto, mas também bastante severo, né? Que criou ali atritos com o pai e tudo mais. Né? Então, era esse tempo dele. E aí, então, e a descrição dos costumes da época. Por isso, então, ele era semi-histórico, porque ele trazia, por um lado, uma descrição bastante fiel com a realidade da época, né, hábitos, costumes, locais, mas ele trazia uma história fictícia em torno daquele ambiente. Como se nós pegássemos hoje, por exemplo, Escrava Isaura, onde nós temos ali a fidelidade histórica, mas ao mesmo tempo nós temos ali a intriga romântica, né, e assim vai. Eu me lembro de um outro livro também que eu li também, que foi A Noite de São Bartolomeu. E nesse livro é bem interessante porque conta, né, toda aquela tragédia que aconteceu na noite de São Bartolomeu, com tantas mortes, mas conta ali, né, toda a intriga que havia ali entre famílias, entre a nobreza, entre até a realeza mesmo. Né? Então esse romance trazia esses elementos que estimulava as pessoas a se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Então depois Kardec continua, se Amora, o último rebento das antigas druidezas, conservou as tradições do culto dos antepassados, mas esclarecida pelas verdades do cristianismo. Num artigo da revista do mês de abril de 1858, vimos a que grau haviam chegado os sacerdotes da Gália no tocante à filosofia espírita. Não há, pois, nenhuma contradição em pôr essas mesmas ideias na boca de sua descendente. Ao contrário, é tornar evidente uma verdade muito pouco conhecida, e sob esse prisma, o autor bem mereceu dos espíritas modernos. Pode-se julgá-los pelas seguintes citações. Aí depois ele vai colocar aqui agora um pouco sobre o texto, né? Aí já me veio também aqui um outro romance que eu li, que foi Naema, a Bruxa, que contava a história, né, lá da região de Colônia, no sul da Alemanha, numa floresta, e ela foi perseguida, ela foi queimada e tudo mais, né, por causa da Inquisição na época. E aí também ali depois aconteceu todo aquele processo no mundo espiritual, mais um livro, né, semi-histórico,
que também traz para nós essas verdades doutrinárias de uma forma leve e de uma forma romanceada e atrativa. Então diz para nós aqui, né? Pode-se julgá-los pelas seguintes citações. Eda, jovem noviça, no momento de êxtase, dirigindo-se a Ciamora, assim se explica. Sob a forma de meu bom anjo, de meu anjo familiar, aparece-me um espírito. Oferece-se para guiar-me nas penosas visões daqui de baixo. Os homens, diz-me ele, são maus porque desconheceram sua natureza espiritual, porque rejeitaram esse agente sutil, esse influxo divino que Deus havia espalhado para a sua felicidade na criação, e que os fazia iguais e irmãos. Então os homens curavam porque, fazendo apelo a esse agente sutil da criação, dele retiravam um poderoso auxílio. Então, nesse pequeno trecho que Kardec destaca, nós vemos aqui que foi ali uma jovem que, nesse estado de êxtase, conversou com outra pessoa, esse trecho. E aí nós vemos, então, como isso condiz com a realidade da doutrina espírita. Né? Mais ou menos, Dudu, a memória, às vezes eu vou falando assim, vem assim umas capas, umas histórias e tudo mais, né? Um outro livro também, acho que foi da Zíbia Gaspareto, chamado Grilhões Partidos, que fala também sobre a época da escravidão, e assim vai, né? Tem tantos e tantos outros. Lembro de um outro da época do descobrimento do Brasil, que era... Aí eu já não lembro mais, aí forçar muito a memória. Bom, não vou lembrar agora. Mas enfim, né? Aqui um outro trecho que ele coloca. É na hora da morte que cada homem me aparece. Ó tristeza, ó desgosto, que desespero amargo. Esses seres perversos deixaram de amar. Ciamora, cada homem leva consigo ao morrer as virtudes e os vícios. Leve ou carregada de faltas, sua alma se eleva mais ou menos, pois guardou pouco ou muito do que agente sutil, ou muito do agente sutil, o amor, essa substância de Deus, que conforme as afinidades atrai para si as substâncias semelhantes e repele as que procedem de um princípio contrário. Então olha só que interessante, né? Absolutamente condizente com a realidade também. Bom dia, Flávio. Depois continua um outro trecho. A alma do homem mau fica errante aqui embaixo, a todos insuflando sua essência corrompida. Tem a alegria do mal e o orgulho do vício. Nós a chamamos demônio. No céu tem o nome de irmão transviado. Mas de todos os corações piedosos, Ciamora, eleva-se um suave vapor, e malgrado seu quer dizer contra a sua vontade, né? A alma demônio chega a ser saturada pelo mesmo. Ela aí se retempera, despojando-se em parte da sua corrupção. Então começa a perceber a ideia de Deus, o que no estado de alma não podia fazer. Do mesmo modo que a alma leva consigo a imagem exata, embora toda espiritual, de seu corpo, assim também a ela se junta esta outra, impregnada de seus vícios e imperfeições, e a alma se adensa e não pode ver. Nesse mundo invisível acima do nosso, Ciamora, onde com esforço pouco a pouco me elevo, nuvens brilhantes limitam minha visão. Lembrando que essa jovem aqui ela está no estado de êxtase. Então ela está vendo o mundo espiritual, mas naquele estado indescritível de plenitude, né, como Kardec já relatou para nós lá no livro O Céu, no livro dos Espíritos. Então ele continua, né? Só retomando aqui. Nesse mundo invisível acima do nosso, Ciamora, onde com esforço pouco a pouco me elevo, nuvens brilhantes limitam minha visão. Milhares de almas, espíritos celestes, neles entram e saem, como flocos de neve, abaixados, elevados, dispersos, correm arrastados pelo ímpeto caprichoso dos ventos. Em sua essência espiritual, descem até nós os anjos, dizendo a uns palavras de paz, insinuando no coração de outros a crença divina.
inspirando a este a busca da ciência, insuflando naquele o instinto do bem e do belo. Porque foi tocado pelo dedo de Deus aquele que, em sua arte, a esta levou o gosto das nobres e grandes coisas. Todo homem tem a sua égera, tem a sua egéria e o seu conselho, seu ímã. A corda da salvação foi lançada a todos. Cabe a nós agarrá-la. Percebam aqui como isso, né, é tão interessante a descrição dos planos mais elevados e da ação dos espíritos já nessa condição de pureza, sendo considerados esses anjos e o papel deles entre nós. A Angelina colocou, né, retorno ao passado, muito bom, né? Dani Frisch, do espírito William, da M, né? Muito legal. A dona Dani, inclusive, Angelina, ela psicografou para mim uma mensagem, porque ela era de um centro que o Reinaldo, nosso amigo Reinaldo, que participa conosco aqui de vez em quando trazendo uma mensagem, e ele então frequentava o mesmo centro que ela. E eu tinha algumas questões, assim, alguns temas doutrinários, inclusive daquelas comparações que eu comentei com vocês, e aí então foi ela que psicografou. Né? Então eu tenho assim, coincidentemente, tenho um pequeno contato com ela também. Né? Que foi, inclusive, vocês se lembram, né, que eu fiz aquelas perguntas para os espíritos sobre curas espirituais, sobre a modificação da matéria. Eu mandei para esses 3 grupos mediúnicos. E foi exatamente através da dona Dani que veio um espírito que deu aquele esfrega, né? Quando ele disse assim, olha, não se preocupa com esses temas, se preocupa com a sua transformação moral. Né? Aí você se lembra dessa passagem que eu comentei com vocês. Né? Então foi através dela. Aí ela me mandou um livro autografado e tudo mais, foi uma coisa bem bacana, foi bem legal, ela era muito simpática. E ela psicografava, depois ela datilografava toda a carta e me mandava datilografada. Então, não apenas se deu ao trabalho, né, de me auxiliar nessa dúvida, como teve ali toda a atenção, todo o carinho para mandar essa resposta, não para mim, mas para nós, né, já que essas dúvidas eram relativas ao nosso trabalho. Vamos lá. Bem legal, né? Ela era muito simpática. Outro trecho aqui, continua. E este homem mau, ou antes essa alma demônio, cujos olhos, ao contrário do ar puro, começaram a abrir-se, vai chorando seu crime e pedindo sofrimento para expiar. Se é privado de auxílio, que fará? Um anjo de caridade aproxima-se e lhe diz, irmão transviado, entra contigo na vida. Lá está o inferno, o lugar de sofrimentos, onde cada um de nós se regenera. Vem, eu te sustentarei. Trataremos de ali fazer um pouco de bem, a fim de que, para ti, a balança do bem e do mal acabe por pender para o lado bom. É assim, se amora, que para todos os homens chega o momento de morrer. Vejo-os mais ou menos se elevando aos céus. Entrar na vida, sofrer novamente, depurar-se, morrer ainda e subir incessantemente nos mais elevados espaços celestes. Ainda não alcançam o céu do Deus único, mas por meio de longas peregrinações através de outros mundos, muito mais maravilhosos e aperfeiçoados que este, à força de se depurar, chegarão a possuí-lo. Então, meus amigos, aqui alguns trechos que Kardec selecionou. Claro, aqui, né, esses trechos para falar desse conteúdo mais doutrinário, desse romance semi-histórico, então, que foi publicado naquela época, mas também para instigar os leitores, né, a acompanhar um pouco mais essa história. O que Kardec chama atenção, e ele vai fazer isso depois em outros artigos tratando dos chamados romances mediúnicos, é a necessidade de nós termos uma base doutrinária para depois fazermos ali uma devida comparação. Porque aí sim a gente vai conseguir absorver esses ensinamentos de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais romanceada, para não nos perdermos muitas vezes em fantasia dos autores. Eu comentei com vocês no final do ano passado uma situação vivida por um primo meu, né, que ele tem um amigo que mora na Califórnia, vocês se lembram?
E lá então ele dizia que na casa dele algumas coisas estranhas estavam acontecendo, né? Então, objetos caindo, os cachorros, né, parados olhando para o nada, com um olhar fixo, e ele começou a ficar muito preocupado com isso. E aí então ele falava sobre que ia chamar um xamã, né, que enquanto aqui no Brasil nós temos o hábito de chamar, né, nós brasileiros, né, costumamos chamar pessoas para fazermos limpezas nas casas, principalmente relacionadas à Umbanda, né, que geralmente faz aquelas limpezas com defumadores, com ervas e tudo mais. Nos Estados Unidos, o comum é você chamar o pessoal da pagelança, ligados, né, aos indígenas. Então foi chamado ali um xamã, que é o representante religioso dessa cultura, para fazer então essa limpeza. Né? Então ele falou que ia chamar para fazer tudo isso. E aí então ele deixou a recomendação para o meu primo, como eu comentei, né? Olha, assista aquela série que fala da Mansão Hill, que é uma série de terror que foi lançada, e depois teve a segunda, que é a Mansão alguma coisa, que eu não me lembro exatamente qual era o nome, mas que falava sobre uma casa, um casarão, né, uma mansão, que tinha ali duas crianças, e aí então foi chamada uma mulher, né, uma professora, que seria também uma preceptora, para ajudar essas crianças, e aí situações fantasmagóricas acontecendo. E aí então esse colega, né, esse amigo do meu primo, comentou, né, que se ele quisesse conhecer um pouco da realidade do mundo espiritual, que ele assistisse a essas duas séries. Eis então aí que a gente cai exatamente nessa situação. Se você não tem uma base doutrinária para poder filtrar essa mensagem, esse conteúdo que é passado, nesse caso, através de uma série televisiva, você vai acreditar que aquele filme de terror representa a realidade do mundo espiritual. E a gente vai dizer, pera lá, não é bem assim. Aquilo é uma fantasia, as coisas não acontecem dessa forma. Um espírito que entra no corpo de outra pessoa e depois leva a fazer ali cometer crimes, umas coisas bizarras de materialização. Então, quer dizer, se você levar ao pé da letra aquilo que é passado nesses filmes, você vai acabar tendo uma visão completamente distorcida da realidade. Por isso, então, os romances sim são interessantes. E aí a gente vai lembrar, em Recordações da Mediunidade, né, o Dr. Bezerra de Menezes passando, né, para a dona Ivone do Amaral Pereira, aquela instrução, né, dizendo que, infelizmente, foi necessário que os espíritos, então, encontrassem uma nova estratégia para chamar a nossa atenção para a doutrina espírita. Então, romanceando os ensinamentos doutrinários. E aí, então, as obras básicas acabaram ficando meio que restritas, né, a pequenos grupos. Hoje são estudados nas casas espíritas, mas nós percebemos que mesmo assim isso facilita bastante, foi facilitado bastante através, por exemplo, da criação da apostila do ESD, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, depois o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós tivemos até mesmo, né, os estudos de mediunidade, né, eu e o Flávio tivemos a oportunidade de fazer, né, lá na então sala Espiritismo Net Brasil, para poder passar para o pessoal um pouco do que é a mediunidade, mas vocês percebem que as instituições, no caso a FEB, por exemplo, optou em criar material muito mais prático, muito mais acessível do que as obras básicas, por elas serem muito densas, muito longas. Então você pega alguns temas que são os mais interessantes e você condensa tudo isso, cria um material e facilita o estudo das instituições. Então nós vamos encontrar pessoas que estudaram o ESD, mas não estudaram o Livro dos Espíritos. Estudaram esses resumos sobre mediunidade, mas não estudaram o Livro dos Médiuns. Então, como são livros muito densos, as instituições então optaram por facilitar esse aprendizado. Enquanto que em outros grupos, né, outras pessoas começaram a se sentir atraídas para a doutrina espírita através de romances. Então o romance é o atrativo, mas depois do atrativo vem o estudo, para que você possa então reorganizar as ideias que se desenvolveram durante a leitura. Porque, mais uma vez, do contrário, nós vamos acreditar que aquele conto trazido por um espírito, muitas vezes fictício, como é o caso, por exemplo, desse romance que Kardec divulgou, que ele é fictício, mas ele tem que ser observado com bastante cuidado. Enquanto Kardec aqui elogiou esse livro e trouxe trechos interessantes, nós vamos encontrar em outros artigos Kardec apontando, olha, não é assim, isso aqui está errado, tem que ter cuidado com tal coisa.
Então, sim, ele divulga os romances considerados mediúnicos, mas ele não passa a mão na cabeça de todos. Às vezes ele aponta ali erros grosseiros, inclusive. E é então que nós vamos encontrar lá, lá no Devassando o Invisível, também da Dona Ivone, que nós estudamos, né, naquele capítulo, o meu amigo beletrista, né? Então, quer dizer, beletrista porque você tem belas letras, por isso beletrista. E era então um escritor que, desencarnado, queria desesperadamente trazer ali a sua história, o seu relato num livro, num romance mediúnico. E é ali então que a Dona Ivone faz uma observação bastante interessante, dizendo que existe uma diferença muito grande entre um livro mediúnico, um romance mediúnico e um romance espírita. Romance mediúnico é porque veio através, né, de um médium trazido por um espírito. Mas o romance espírita é diferente, porque o romance espírita vem pelo mesmo caminho mediúnico, pelo mesmo canal, pelo mesmo trajeto, mas ele traz um conteúdo condizente com a doutrina espírita e embasado na doutrina espírita. Por isso, então, se você vai a uma prateleira, né, eu falo prateleira porque é mais romântico, né? Porque hoje você vai num site e você vê uma página atrás da outra. Mas não tem coisa mais gostosa do que você andar no meio dos corredores de uma livraria, né? Aí você começa a ver os títulos que tem ali, são os títulos dos mais variados, com histórias das mais interessantes até as mais mirabolantes. E aí você vai ler e você percebe que muitas vezes ali é um livro bastante fantasioso que acaba, né, infelizmente, trazendo muito mais confusão do que certezas. Deixa eu ver aqui que foi colocado. A Angelina colocou, né, alguns amigos não chegaram ao fim do livro porque compararam as suas histórias, né? Então, retorno ao passado, está aí, né, a Angelina colocando. A Miriam colocou também, é interessante isso que você falou. Assistindo o documentário Vida Após a Morte, nos dá a sensação de que ainda estamos nos experimentando no século XIX com Kardec e como o conhecimento nos faz discernir o que realmente é bom ou não. Esse documentário, Vida Após a Morte, né, que a Miriam tinha comentado na semana passada, e que foi lançado lá na plataforma Netflix, traz uma visão sobre o mundo espiritual, nos mais variados temas, por uma produtora nos Estados Unidos. Como a doutrina espírita ela é muito pouco difundida como doutrina, né, nós lembramos até que os grupos espíritas que existem nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo hoje, nós podemos ter certeza que tem brasileiro enfiado no meio lá, né, infiltrado ou como coordenadores ou como participantes, porque por eles próprios, eles não têm muito interesse em aprofundar na doutrina espírita. Eles falam sobre médiums, muitas vezes até o médium muito mais como um paranormal do que como médium, né? A gente lembra até a definição de Divaldo, todo médium é um paranormal, pelo simples fato dele sair da normalidade tendo essa aptidão, essa capacidade de percepção do mundo espiritual. Mas nem todo paranormal é médium. Porque o paranormal, por exemplo, ele pode ter atribuições anímicas que não necessariamente se conectam com o mundo espiritual. Então eles falam de médiums, eles falam de reunião espírita. Reunião espírita é o fato de você se reunir e você ter a presença de um espírito. Sendo que esse espírita não condiz com as bases doutrinárias do espiritismo, já que esse nome espírita está ligado à doutrina espírita, mas lá eles usam o termo espírita para tudo quanto é jeito. E aí então nós vamos encontrar ali seriados que falam sobre médiums, e de fato, Miriam, muito comercial. Nós vemos pessoas que se produzem, né, com aquela aparência bem artística, com roupas, com adereços e tudo mais, e são contratados para terem comunicação com os espíritos. Então é um trato completamente diferente da nossa realidade. Para nós que somos estudantes, que a Miriam comentou, que somos estudantes que temos um contato diário com a doutrina espírita, estamos estudando, conhecendo, aprendendo, ler um documentário com aquele, a gente percebe o quão atrasados estão, né, e acham que são assim no topo da cadeia pelo fato de viver um fenômeno mediúnico, mas sem terem qualquer compreensão de todo o contexto filosófico dessa capacidade de comunicação. Né, tem até ali no segundo episódio,
eles comentam que na Holanda tem um lugar chamado Retiro, Retiro de Estudos Mediúnicos, é isso, Miriam, você lembra? É Retiro de Estudos Mediúnicos, Retiro de Desenvolvimento Mediúnico, alguma coisa assim. Então, nesse local, na Holanda, pessoas do mundo todo, mas chama Retiro de Estudos Mediúnicos, ou alguma coisa parecida. Mas aí então, pessoas do mundo todo, as pessoas vão para lá para poder aprender mediunidade. Apenas assim, é como se você fosse numa escola de música, aprender a tocar piano. Ou você fosse numa escola de culinária para aprender a fazer comida. Você vai naquela escola para aprender a ser médium. E aí eles usam dois termos diferentes, né? O médium físico e o médium mental. É a expressão que eles utilizam. O médium físico é o médium de efeitos físicos. E o médium mental é o médium, aquele que traz a mediunidade intelectual. Isso é uma questão de palavras, de termos, né? Mas muito mais do que isso é para que serve. E é bastante interessante que você não ouve falar, por exemplo, de questões morais, de questões evangélicas. Você não ouve falar sobre a necessidade de evolução. É apenas um aprendizado técnico para você lidar com a mediunidade. Aí teve até o depoimento de uma senhora que ela era diretora de uma instituição funerária e ela queria desenvolver a mediunidade para poder confortar as pessoas. Então a gente vê assim, peraí, mas o que a gente aprende de mediunidade com toda a sua complexidade, com a aplicação caritativa de auxílio, de aprendizado moral para o médium e para aqueles espíritos que se comunicam numa condição ainda, né, de desenvolvimento, né, a comunicação com espíritos elevados que trazem orientações para nos ajudar no nosso desenvolvimento, nesses locais isso passa longe. Você vai aprender realmente mediunidade como se fosse aprender marcenaria. Apenas isso. Então, como estão distantes ainda no mundo todo, assim como a gente viu, que eu já comentei com vocês várias vezes, né, falar sobre caçadores de fantasmas aqui no nosso mundo. São esses grupos de pessoas, inclusive nós tivemos aqui, né, como eu comentei com vocês já também, o projeto Neblina, sediado no Rio de Janeiro. Eu conversei com o então diretor dessa instituição, e eles são mais ou menos como se fossem caça-fantasmas, né, esses grupos, né, nos Estados Unidos e na Europa. E aí então eu conversei com ele, então eu falei, poxa vida, mas a doutrina espírita fala sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual, a nossa relação com os espíritos. Vocês se baseiam em que exatamente? Apenas na pesquisa do fenômeno. Você vai num lugar, lá no Rio tem um lugar chamado Castelinho, né? Eu não me lembro exatamente o que era o Castelinho, mas lá há muitos relatos, né, de barulhos, de movimentos e coisa e tal. E aí então esses caçadores de espíritos, caçadores de fantasmas, vão até lá para poder registrar a presença dos espíritos. E aí então eles dizem assim, tem alguém aí? Dê um sinal. Tá, o espírito fez um barulho. Aí ele vai contar para todo mundo, olha, eu perguntei, ele respondeu. Apenas isso. Quem é o espírito? Por que ele se encontra lá? De que forma que você pode ajudar? Quais são as necessidades morais que você precisa ter? Nada disso importa. O que importa é você registrar o fenômeno. Né? Então, enfim, a gente vê como há tanta coisa para se desenvolver ainda. A Miriam lembrou ali em cima também, né? O médium tudo colocou que é anormal, né? Tá certo. Tem os normais, os paranormais e os anormais, né, Dudu? A Miriam colocou, né? Mostra bem a importância do estudo, porque o fenômeno é o mesmo, né? De fato. Deixa eu ver aqui. A Angelina colocou, é canal que os vídeos são de EQM. O primeiro episódio fala sobre EQM. Tem ali um encontro de pessoas que viveram isso, e esse encontro também é interessante, né? Depois a gente pode falar mais especificamente, conforme eu for acompanhando ali os demais vídeos, para a gente poder ter uma ideia mais profunda, né? Mas esse também é assim. Eu tive contato eu tive uma situação em que eu vi o mundo espiritual, tive contato com pessoas, vi o túnel de luz e coisa e tal, e voltei e tive uma perspectiva diferente. Aí eles têm centros de pesquisa, centros de estudos, que mesmo com essa quantidade enorme de pessoas que viveram, né, que viveu essa experiência, muito poucos se importaram com a questão moral, né, de você dizer, olha,
Eu tive contato e eu percebi que a vida após a morte é uma realidade. Mas de que forma que eu vou chegar no mundo espiritual? De que forma que eu posso transformar minha vida hoje a partir desse entendimento? Isso não tem importância. É apenas ali o registro do fenômeno. Então as pessoas contam, se emocionam e ficam nisso. E seguem a vida. Né? A Marion colocou, achei desnecessário amarrar o médium na cadeira para fazer fenômeno. Não, mas sabe o que acontece, Marion? Isso aí é uma necessidade que os pesquisadores têm. Né? Então, nesse caso, a gente lembra que os próprios pesquisadores pós-Kardec, como era o caso ali de William Crookes, Cesare Lombroso, Gabriel Delany e outros tantos pesquisadores, eles prenderam o médium na cadeira para atestar a legitimidade do fenômeno. Então havia médiuns, por exemplo, que ficavam presos em jaulas para que eles pudessem, através da capacidade de movimentar objetos, para que provasse que ele não estava ali, que ele não foi até o objeto para movimentá-lo, que ele não foi até aquele local para fazer, por exemplo, uma escrita direta, para que ele não foi para tratar de uma voz direta, quando uma voz fala no ambiente. Se o médium está preso naquele cantinho e a voz vem do outro canto, e eles precisam ficar naquele ambiente um pouco mais escuro, né? Então eles vão comprovar, através dessa restrição do médium, aquele fenômeno é legítimo. Então são práticas, né? Que cientistas acabam encontrando para ter essa certeza. Mais ou menos igual quando fazem isso com médiums, né? Com mágicos, desculpem. Quando você pega o mágico, amarra o mágico para provar que o que ele fez não foi ali uma fraude. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. É parte da prática de pesquisas. Né? A Miriam colocou, né, a análise das consequências morais nem sempre é abordada. Na verdade, eu acho que a maioria das vezes não é abordada. Né? Marion colocou, fiquei pensando como ela iria ficar depois de um tempo fazendo esse trabalho, essa hora com agência funerária. Pois dá para a gente ficar imaginando como as coisas são, né? Como isso vai trazendo para nós novas ideias. Marion colocou, até que traz relatos na Revista Espírita sobre essa questão de amarrar o médium como forma de provar que não há fraude, né? Exatamente. Porque nos enviaram uma postagem e não abri ainda, né? Mas é bem interessante, né? Dá aquela agonia da gente ver as coisas ali tão claras, né, e tão óbvias para nós, que temos todo esse material à nossa disposição, e eles ainda engatinhando nas provocações, né, dos fenômenos, ainda se deslumbrando com os fenômenos e coisa e tal. Mas, enfim, cada cultura tem ali a sua forma de abordar tudo isso. Mas então, voltando para cá, né, nós concluímos então esse artigo sobre o romance. Kardec então tem bastante coisa para trazer para nós. E o Kardec trouxe para nós sobre isso, né, sobre esses romances, e nós temos bastante coisa aqui à nossa disposição para estudarmos, mas há necessidade de nós termos essa base. Né? Então, tudo aquilo que vem como um despertar de interesse das pessoas, você atrai, e depois, nessa atração, você acaba fazendo com que as pessoas leiam, né, um conteúdo doutrinário. Eu me lembro até, né, de Altivo Panfiro, que foi um presidente fundador lá do Centro Espírita Leão Denis, que ele dizia que ele era absolutamente a favor do Violetas na Janela, que é um livro muito criticado por aqueles considerados, entre aspas, kardecistas, né? Porque ele dizia assim, é esse livro que traz muita gente para o Centro Espírita. Depois aqui a gente cuida delas, levando o conhecimento doutrinário. Né? Então, enquanto uns criticam, outros veem ali uma oportunidade muito grande de ajudar essas pessoas. Para finalizarmos, eu também concordo plenamente, sou um grande defensor de romance mediúnico, até porque eu mesmo fui um daqueles que se interessaram pelo Espiritismo através dessas obras iniciais. Né? Próximo artigo aqui para nós, meus amigos, ditados espontâneos. É um artigo pequeno, a gente consegue já rapidinho aqui desenvolver. Então, sendo um ditado espontâneo, é uma outra sessão, né, que veio para nós aqui na Revista Espírita, e o título O Gênio das Flores, sessão de 23 de dezembro de 1859, médium Senhora de Bouyer. Sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes.
Sou eu. Ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não poderíamos ensinar-lhes a mutilação que por vezes protagonista, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas, já tão graciosas. Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas, naturalmente, que se volta toda a nossa atenção. A elas prodigalizamos mais cuidados ainda. São nossas preferidas. Como tudo quanto é só, tem maior necessidade de auxílio, eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão o perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Àquele que ama, e ama realmente, levamos o perfume das flores, ofertadas pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não nos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais perplexos, penso, ouvindo-nos dizer que há espírito para tudo isso, e no entanto é a pura verdade. Nunca encarnamos, e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Nunca encarnamos, e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Não quer dizer que eles nunca encarnarão, né? Porque aqui no nosso mundo de provas e expiações, nós já nos encontramos num estágio mais desenvolvido do que esses espíritos nessas condições ainda primitivas, né? Ou muitas vezes elementais. Mas então ele fala aqui no nosso meio. Todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Mais uma vez, todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de algumas dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos aos quais servem de morada. Adeus, que um perfume de caridade vos anime. As próprias virtudes têm seu perfume. Aí eu lembrei aqui, né? Então esse é o artigo. Kardec agora passa algumas perguntas ao Espírito São Luís. É sobre esse relato, né? Essa comunicação desse espírito. Etânica é o nome dele. Mas antes disso, eu lembrei aqui, né? Conversando com a Andréia, ela tinha me falado sobre o livro que ela está lendo, No Mundo do Mundo de Regeneração. No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, né, e psicografado pelo Divaldo. E ela colocou um trechinho aqui bem bacana, que diz assim para nós: jardins bem traçados abriam-se em variadas flores, que desatavam perfumes, enquanto os miríades de insetos voejavam no sagrado mistério da vida, sob a assistência vibratória dos elementais. Né? E isso traz, então, uma relação direta com o que nós estamos estudando, porque saiu do forno, né? Porque isso mostra para nós que até mesmo na polinização existe ali a influência desses espíritos conduzindo, então, né, esses insetos, esses princípios inteligentes, a fazerem esse trabalho de polinização, esse trabalho de divulgação não, né, de compartilhamento, né, desses elementos para fazer com que essas flores, então, desabrochem, né, e deem ali o seu resultado. Então, eis aí, né, o papel desses elementais. Só um instantinho. Vamos lá, rapidinho.
Boa tarde, bom dia pessoal que chegou. Vamos lá. Então nós estamos aqui vendo nesse trecho, aí então o Espírito São Luís responde a algumas questões apresentadas por Kardec a respeito de Etânia, esse gênio das flores. Sociedade, 30 de dezembro de 1859, o médium Sr. Rose. Então pergunta a São Luís. Outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Haverá de fato espíritos que podemos considerar como o gênio das flores? Resposta de São Luís. Essa expressão é poética e se aplica bem ao assunto, mas a bem dizer seria defeituosa. Não deveis duvidar de que o Espírito preside por toda a criação ao trabalho de que Deus lhe confia. É assim que deve ser entendida essa comunicação. Então, quando ele fala aqui sobre gênio das flores, na verdade, São Luís coloca como uma forma poética, porque não existem espíritos definitivamente restritos a essa tarefa. São princípios inteligentes em processo evolutivo. Nós vimos ali também no livro Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz apresenta para nós as diversas fases de evolução dos espíritos, inclusive tratando desses espíritos nessas condições elementais. E aí nós vamos encontrar, então, nesses espíritos dedicados à natureza, por exemplo, nas suas mais variadas apresentações, nós vamos perceber, então, que esses espíritos se apresentam desde uma condição primitiva, quando nós temos ali, então, o intelecto começando a se desenvolver, as emoções, pequenos valores começam a se desenvolver, mas ainda que agem de uma forma bastante primitiva, bastante instintiva, enquanto que nós temos outros espíritos mais evoluídos, mais conscientes, conduzem, então, essas miríades de espíritos que fazem esse trabalho. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar rapidinho aqui, só um instante. Aqui no Livro dos Espíritos, no segundo livro, no Mundo dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos, Ação dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e no item número 9 também, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. E aí, então, nós teremos aqui, por exemplo, na questão 537, quando Kardec pergunta: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam entre deuses ou esses espíritos com atribuições especiais? Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamentos? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. Aí Kardec continua ainda na questão 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Então, ou seja, quando ele coloca aqui que não são seres à parte, isso mostra para nós algo bastante interessante, inclusive fazendo conexão com outras instituições, com outras religiões, colocando, por exemplo, espíritos relacionados com a natureza. Então, nós não podemos dizer que há seres criados à parte, que inclusive foi uma das primeiras perguntas que Kardec apresentou aos espíritos logo no início do Livro dos Espíritos, para falar exatamente quais são os elementos que existem no universo. E aí então a resposta foi que
Deus, os princípios inteligentes e a matéria. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A matéria, um aglomerado de átomos apenas, desprovido de qualquer princípio inteligente. E os princípios inteligentes, que se apresentam, claro que a gente vai simplificar colocando de uma forma linear, desde os elementos mais simples até os elementos mais complexos, que nesse caso podemos colocar como os espíritos puros. Mas se a gente imaginar que a evolução desses princípios é uma linha em que você vai saltando de uma categoria para outra, a gente simplificaria o plano espiritual de uma forma muito infantil. Mas nós vamos encontrar, então, diversas ramificações, diversos estágios, diversas condições, incluindo esses espíritos que estão vinculados à natureza. Então, para nós, a gente pensa assim, não, todo espírito que começa lá naquela célula, né, naquele ser unicelular, como nós estudamos lá na evolução, até o espírito puro, na condição mais elevada, a gente vai pensar sempre que é como se fosse o aluno numa escola. Ele começa ali na pré-escola, vai depois ali evoluindo para o primeiro, segundo, terceiro, como se fosse em sala de aulas que ele fosse pulando. Mas na verdade não é assim. Existem complexidades desses princípios, em especial tratando aqui desses elementais, por isso o nome elemental significa aquele que se apresenta na forma mais simples, na forma mais primitiva, não primitiva no sentido de atraso, mas primitivo no sentido de primeiro, no início da jornada. Né? Por isso, como nós estudamos essas diversas ramificações, embora nós não tenhamos uma compreensão clara de como acontece isso no plano espiritual, nós temos que considerar a sua existência. Depois aqui embaixo, então, só para a gente continuar, aqui Kardec coloca na questão 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da categoria, da hierarquia espírita? Aí a gente lembra que lá na questão número 100, Kardec fala sobre as categorias, desde os espíritos mais primitivos até os espíritos puros. Aí então foi colocado para nós, né? A que categoria eles pertencem? Segundo o seu papel, for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Depois aqui embaixo, só para a gente poder acelerar esse trecho. Bom, aqui terminou. A gente volta para cá então agora para a Revista Espírita, para a gente dar continuidade na leitura desse contato com Kardec aqui. Então foi colocado para nós que gênio das flores é uma expressão poética. Segunda pergunta. Esse espírito diz chamar-se Etâne. Como poderá ter um nome se jamais encarnou? É uma ficção. O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. Antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Este ainda não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses espíritos, foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal, ou seja, né, aquele inferior e aquele superior. E aqui a gente lembra que a pergunta de Kardec coloca: como poderá ter um nome se jamais encarnou? Aí a gente vai lembrar aqui em cima, quando ele diz, né, que não reencarnamos entre vós. E esse não reencarnamos entre vós significa que nós temos que considerar mundos ainda primitivos compatíveis com a reencarnação desses seres. Basta a gente lembrar que o nosso próprio planeta foi também um planeta primitivo. Voltando, por exemplo, 4 milhões de anos, o que nós encontraríamos aqui no planeta Terra? Encontraríamos vegetais dos mais estranhos e mais bizarros, encontraríamos animais, insetos, seres que nós não conhecemos, porque aquilo que nós conhecemos vem através de fósseis. E aquilo que não foi fossilizado? E aquilo que não foi encontrado? Então não é possível nós dizermos hoje
que nós já temos um retrato perfeito, um retrato completo do que foi a Terra no seu estágio primitivo. Nós temos um retrato daquilo que foi possível ser fotografado fotografado entre aspas, né, a partir desses fósseis. Por isso, então, quando ele coloca para nós que esse espírito ainda, quando Kardec pergunta como é que ele pode ter um nome se ele ainda não encarnou entre nós. Depois ele continua. Não tendo ainda vivido, mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? Relede, foi colocado para nós, né? Muitas vezes uma fantasia, muitas vezes ele tem ali um grau de desenvolvimento, um grau de intelecto para poder apresentar, então, né, esse entendimento. Aí depois Kardec coloca aqui uma observação, vide a observação feita após a pergunta 24. Depois a gente volta nessa pergunta 24, que diz respeito a um outro texto que Kardec apresentou em outra edição. Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não, não. Já vos disse muito claramente, ele guia. Ou seja, nós não temos então princípios espirituais habitando flores, mas eles trabalham para o desenvolvimento das flores. E esse desenvolvimento dos vegetais, de modo geral, falando sobre os fluidos, sobre os impulsos, sobre a condução, por exemplo, dessas miríades de insetos que fazem polinização. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Esteve. A pergunta é aonde? Isso nós não sabemos. Aonde não, né? Onde? Depois o 6. O espírito que dá vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do seu eu? Nenhum pensamento, nenhum instinto. Ou seja, aqui São Luís fala desses elementais na sua condição mais primitiva, que são ainda, né, incapazes de desenvolver raciocínios, né, agem realmente ali, ele coloca nenhum instinto, mas aí assim essa palavra instinto ela acaba ficando um pouco limitada, porque sabendo, né, que desde os insetos agem por instinto, talvez o instinto no sentido de uma inteligência primitiva, talvez ele não tenha, mas ele age ali sobre o impulso desses espíritos superiores. Enfim, né, finalizando aqui então o nosso estudo de hoje, esse tema ele ainda tem muita coisa para ser desenvolvida. Né, desenvolvido porque nós temos poucas informações. A gente lembra que quando Allan Kardec trouxe para nós, né, esse conteúdo doutrinário, o foco principal era o desenvolvimento moral do homem. Por isso, então, ele falava sobre a vida no mundo espiritual, falava sobre lei de causa e efeito, falava sobre os ensinamentos de Jesus através da evangelização dos homens. Mas então, quando a gente fala sobre os animais, esses elementais, são temas que não existam, mas são temas que não foram desenvolvidos, porque nesse início de trabalho de Allan Kardec e dos espíritos, o primeiro objetivo era despertar o homem, despertar a consciência do homem para a sua própria realidade espiritual. Então isso abre para nós uma frente muito grande de tudo aquilo que precisa ser desenvolvido com o passar dos anos, com novos grupos de estudos, com novas conexões com o mundo espiritual, para receber essas orientações, para aprendermos um pouco mais. Os animais hoje já são observados com mais atenção. Nós temos grupos de profissionais, né, da área da zoologia, da zootecnia, da veterinária, da biologia, dedicados ao estudo espiritual desses elementos. Mas para você falar, por exemplo, de um cão, de um gato, de um boi, é muito diferente de você falar de um princípio inteligente que trabalha com as flores. Porque nós não temos contato com essas entidades. O animal faz parte do nosso cotidiano, portanto, você vai analisar que esse animal tem um princípio inteligente. E a pergunta é, né, de onde ele veio, para onde ele vai, qual o seu grau evolutivo. Agora, quando você fala de elementais, você entra no campo da imaginação. Você entra num campo muito abstrato, porque a pergunta é, dentro da linguagem popular, fadas, gnomos, salamandras, que nomes são esses? Que elementos são esses? Eles são reais ou não são? Então esse debate fica muito no campo da fantasia, no campo das ideias, mas eles não podem ser trazidos para o nosso mundo concreto. Enquanto que os animais, sim, fazem parte do nosso mundo concreto. Por isso, então, a gente percebe que esse tema ele é bastante limitado para nós, mas ele tem pela frente ali muita coisa para ser explorada. Quem são as entidades que conduzem os animais?
Então, teorias já foram apresentadas, por exemplo, como os espíritos grupo. Né? Esse espírito grupo significa que é um espírito, um espírito coletivo que conduz, por exemplo, né, grupos de animais na natureza. E esse tema ele é muito polêmico. Foi uma proposta apresentada, que ela não tem ali uma base doutrinária, mas era uma proposta apresentada para poder explicar de que forma que, por exemplo, bandos de aves, cardumes, manadas, esses animais se conduzem pela natureza de uma forma coletiva, movidos pelo que exatamente além do instinto? Já que o mundo espiritual influencia diretamente no mundo material. Quem são essas entidades? Quais são os seus propósitos? Ou seja, temos muita coisa ainda para aprender a respeito de tudo isso. Mas, como disse para nós, né, aquele espírito que comentei com vocês, o mais importante de tudo, sim, é desenvolver em nós esse instinto, né? Ou melhor, antes, é importante para nós desenvolvermos essa tendência ao estudo, à pesquisa, ao aprendizado. Mas é muito mais importante do que isso o nosso desenvolvimento, a nossa transformação moral. Então tudo virá a seu tempo. Se eu não tenho informação sobre os elementais da natureza, me preocupo então com os meus valores, com as minhas virtudes, porque é isso que vai mostrar o meu grau de desenvolvimento e a forma como eu vou alcançar essa felicidade tão desejada. Então, meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso trabalho. A gente só deu uma passada por aqui. No nosso próximo encontro eu vou trazer para vocês essa questão 24 que Kardec coloca, que eu acabei esquecendo de separar para vocês desse artigo, mas depois eu trago direitinho para a gente poder complementar esse artigo que ficou por aqui, né, que ficou aqui incompleto. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui felicidade, é o próximo artigo, trazido aqui pelo espírito Still, que é uma comunicação espontânea, e depois, então, Kardec vai falar sobre a nova edição do Livro dos Espíritos,